Coronel, senhores vereadores, pessoal que assiste à TV Câmara nesta manhã. Queria falar de dois assuntos. Um assunto que, inclusive, foi levantado ontem e hoje foi falado também pelo vereador Ricardo Santos. Eu acho que sempre, quando há desperdício de dinheiro público, é lamentável, não pode acontecer. Mas também quero dizer que não acontece só em Pelotas. Por exemplo, o Detran, Porto Alegre, Detran gasta 2.100.000 em aluguel de prédio que não usa. O governo promete nos próximos dias dar início à ocupação gradual de andares locados há um ano para abrigar o Departamento Estadual de Trânsito. Um edifício de 7 andares e apenas um dos andares foi ocupado por durante um ano e tem um custo de R$2.100.000 e já foi pago, inclusive. O Ministério Público investiga o Detran por aluguel de salas sem uso nesse prédio. Então, isso também já está sendo averiguado pelo Ministério Público. Eu confirmo que eu digo, eu acho que dinheiro público tem que ser respeitado, se acontece aqui, mas acontece em outros lugares também. Mas não só isso. Senhores vereadores, na sexta-feira passada, por solicitação de alguns moradores, eu passei, na verdade, o dia inteiro no interior, na nossa colônia, visitando algumas localidades e distritos, e constatei os pontos mais, pelo menos eu acho que são, talvez, os pontos mais críticos da nossa zona rural. No primeiro ponto, na colônia Progresso, ali pertinho do Recanto dos Cosmos, onde tem uma estrada à direita, desce lá para baixo em direção ao arroio, onde tinha uma ponte, pois a enchente, certo dia, não muito tempo atrás, levou a ponte embora e não ficaram nem as cabeceiras da ponte, não tem nada, não existe a ponte, tem pessoas morando do outro lado e hoje estão ilhadas, não tem outra estrada, não tem outra saída a não ser passar pelo arroio. Então fizeram uma pingala precária, estreita, para passar a pé. E na sexta-feira o arroio estava baixo, é o mesmo arroio que passa pela represa, pelo Recanto dos Cosmos, é o mesmo arroio. Dava para passar de trator, mas quando a água levanta um pouquinho, aquele pessoal fica completamente ilhado, porque não tem ponte e a pingala aquela não oferece as mínimas condições, é baixa também e pedras. Me acompanharam, inclusive, o engenheiro Pinho, o engenheiro Orlando, da Secretaria do Desenvolvimento Rural, eles que entendem e são, pelo menos o Pinho é engenheiro, para tratar de construção ou reforma de pontes. E me disse, levou a sonda junto, inclusive um aparelho que eles têm para medir profundidade, condições de... bem difícil para construir uma ponte naquele local. É bem difícil, quase que inviável, porque só tem uma camadinha de areia que o arroio trouxe, o resto é tudo pedra embaixo, e com isso também o arroio se alargou bastante, seria uma ponte comprida. Então, uma segunda alternativa seria estender a estrada pelo chamado Corredor 38, lá por cima, lá para baixo, em direção à ponte. Existe a estrada até certo trecho, mas outra parte não está aberta ainda, teria que ser aberta. Então, um pedido que nós deixamos para a Secretaria, conversamos aquele dia não cheguei a conversar com o secretário ainda, para levar pessoalmente essa reivindicação para ele,
mas com certeza o seu Orlando, o seu Pinho devem ter conversado sobre a situação da ponte e, consequentemente, sobre aquela estrada que é denominada Corredor 38. Mas uma parte daquela estrada que dá acesso ao arroio é mantido pelo Arroio do Padre, pela Prefeitura do Arroio do Padre, e a outra parte não é. E a parte que não é, que pertence, na verdade toda a estrada pertence ao território de Pelotas, mas tem uma parte que o Arroio do Padre atende e faz as melhorias, e outra parte não. E essa parte que não está sendo atendida pela Prefeitura do Arroio do Padre está em precárias condições, está muito ruim, realmente muito ruim. E rapidinho os moradores ficaram sabendo que nós estávamos por lá e imploraram para dar um jeito, para poder escoar a produção. E nós sabendo também da dificuldade, e a gente tem um bom relacionamento também com a Prefeitura do Arroio do Padre, eu tomei a iniciativa e liguei para o que era o prefeito antes, me fugiu o nome. Não, o outro, que mora de frente a Recantos Cósmicos, hoje ele é secretário. Conversei com ele e me disse que essa semana seria possível, ele ia atender aquela parte para melhorar a situação daquela estrada. Passamos depois para o 8º distrito. Ali nós constatamos algumas estradas que estão em estado lamentável, professor Adinho, lamentável. Tem partes das principais, onde passa, por exemplo, o ônibus, mas as estradas são melhores, mas as estradas mais secundárias, e onde sai a maior parte da produção, as estradas são... Se você imagina uma estrada ruim, o que é uma estrada ruim? Aquela que tem as panelas, assim, cheia de panelinhas, ou então cheia de costeletas, mas não é isso. Abriram verdadeiros valos atravessados na estrada, e logo ali embaixo a ponte não oferece trânsito, porque tem um vão aberto, uma ponte relativamente grande, um vão aberto, que não oferece trânsito também, né? E está na safra da colheita do tomate. E chegaram produtores lá, quando nós medimos a ponte, lá chegaram rapidinho, lá pediram, pelo amor de Deus, para dar uma melhorada, porque eles não têm como escoar a produção. Nem trator hoje não passa. Primeiro passava o trator com o reboque, tirava a produção. Hoje nem o trator faz isso. Aí o camarada, de maneira muito sentimental, nos colocou a seguinte situação: poxa, nós trabalhamos o ano inteiro, suando, quando chega a hora da colheita, a hora de vender o produto, ninguém vem aqui, ninguém entra aqui, nós não temos como sair, temos simplesmente deixar apodrecer o produto na nossa colônia. E safra de tomate agora. No mês de janeiro houve a colheita da uva, deram uma melhorada na estrada, mas não todas foram melhoradas, né? Tem partes que não foram contempladas. No mês de novembro foi a safra do pêssego, a mesma coisa, deram uma remendada, mas não o suficiente também. E agora a safra do fumo, e você precisa ver a safra do fumo, que é um fator forte na nossa colônia, todos sabem disso, nossa, São Lourenço, Turuçu, Sul, enfim. A colheita esse ano é fantástica, porque o clima está ajudando muito. O pessoal não tem como escoar a sua produção, os caminhões não entram, e tem pontes onde a ponte não aguenta o peso dos caminhões que atravessam, que teriam que passar por lá. No entanto, numa estrada pequena, secundária, os caminhões grandes, o fumo é uma carga alta, não conseguem passar também. Outro problema criado. Foi conosco lá, ele fez questão de nos levar, o administrador Ari Estrela, o professor Adinho conhece, para nos mostrar essa situação. Então, fiquei impressionado da maneira que está sendo tratada a nossa colônia em certas partes. Me lembro, o professor Adinho, outro dia, colocou aqui a nossa colônia, as estradas melhoraram
quase 80%, bastante. Eu não discordo, professor Adinho. Eu acho que o que o senhor viu, o senhor é uma pessoa que merece toda a nossa credibilidade, está bem, mas o que eu vi também é lamentável. Acho que é hora de nós somarmos em busca de solução, e não aqui, por exemplo, poderia talvez eu dizer, não, Adinho, não é isso, é aquilo. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu acho que nós precisamos procurar uma solução, e é hora da prefeitura, obrigado, hora da prefeitura fazer um investimento pesado, um investimento bem melhor para atender a demanda da nossa zona rural, pois merece e sai muita produção da nossa colônia. Os administradores me disseram que falta de maquinário. Na semana passada só tinha uma patrola para toda a colônia. Essa semana agora entraria mais uma, mas são quase 1.500 quilômetros de estrada. Então, ali no 8º distrito mesmo, esse ano, mês de janeiro, não entrou patrola, não entrou retro e nem caçamba. Então, pouco também resolve trocar o administrador, se o administrador não tem condições de trabalho. Aí fica difícil, né? Eu sei que outros administradores já pediram para deixar o cargo, já deixaram o cargo, outros já foi nomeado agora, outro dia me procurou, já está a fim de deixar o cargo, porque não tem condições de atender a comunidade, são muitas as reclamações. Meu tempo está extrapolado, era isso, senhor presidente, obrigado.